Pessoal, olá, vamos lá, partir então para cinemática, né? Lembrando que eu gravo assim, para poder estar indicando com o mouse para vocês onde é que, enfim, a gente vai discutir, tá? A gente vai ver cinemática então em 2 e 3 dimensões. Enfim, é quase que uma revisão inicial daquela parte inicial de cinemática, mas ampliando, né? Então, estudamos os conceitos então de posição, velocidade e aceleração de uma dimensão. Agora vamos entender esses 3 conceitos, aliás, esses conceitos pelos casos mais comuns, que são os movimentos em 2 e 3, tá? Então a gente tem aqui trajetória da partícula. Tá? É importante aqui, entendam, você não vai confundir esse gráfico de trajetória com o gráfico que a gente está habituado, x por t ou y por t. Em geral, esses gráficos aqui são em relação ao tempo, tá? Agora aqui, né, nesse caso em 2 dimensões, então eu estou preocupado com como é que ele está andando no x, né, que seria a componente y, e no y, que seria a componente j, tá? Então eu vou ter aqui, ó, R1 e R2 são os vetores posição nos instantes T1 e T2, tá? Então tem um R1 aqui, R2 aqui. O movimento da partícula será dado pelo vetor posição em qualquer instante de tempo, ou seja, no R de T, ok? Então você vai ter aqui, ó, R1, R2, R2 menos R1, vai dar o seu ΔR, beleza? Então, olha só, vimos então que um vetor pode ser descrito assim em termos de suas componentes. Já viu isso, né? R de t, x de ti, y de tj e z de tk. Alguns problemas de 3 dimensões podem ser reduzidos ao tratamento dos 3 movimentos unidimensionais independentes. Exemplo, x de t igual a 10t, y de t igual a 20 menos 5t quadrado e z de t igual a 0. Tá? Esse é um tipo de movimento chamado de parabólico, pois a sua trajetória vai dar uma parábola. Ah, por que isso? Por conta desse z de t, zt está zerado aqui, tá? Na prática, então, o r de t ele é 10 de t em i, né, que é esse termo, e 20 menos 5t em j, né, já que o z é zero. Agora, olha esse outro movimento. X de t, que é 5 cosseno de 2t, y de t, que é 5 de seno de 2t, e z de t, que é igual a 4t. Esse movimento é do tipo chamado helicoidal, tá? Pois sua trajetória é uma hélice, né? Ele vai rodando na direção I de acordo com cosseno, na direção J de acordo com seno, e no Z ele vai subindo aqui. Tá? Então ele vai fazendo um processo helicoidal. O vetor posição nele então vai ser 5 cosseno de 2t i, 5 seno de 2tj e 4tk. Né? Então cada o x vai para o i, o y vai para o j e o z vai para o k. Ok? Velocidade média, como é que a gente calcula então nesses termos? Né? Então você, enfim, nós já vimos lá atrás o tal do vetor deslocamento da partícula, né? Que é para ela ir do ponto P1 até o ponto P2, está aqui, que é o ΔR. Né? ΔR é o R em T2 menos o R em T1. Né? Aí, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, y1 e z2 menos z1, nos seus versores, né? I, j e k. Então, o vetor velocidade média vai ser justamente R2 menos R1 sobre T2 menos T1. Tá? Se você tem só 2 componentes, aqui como é o caso, você vai ter ΔX por ΔT e ΔY por ΔT. Né? ΔX por ΔT em I, ΔY por ΔT em J. Ou seja, a gente trata eles separadamente. Tá? Note que a direção do vetor velocidade média é a mesma do vetor deslocamento. Tá? O ΔR é o mesmo, a direção dele é a mesma direção da velocidade média. A velocidade instantânea continua sendo a derivada, tá, gente? Então, quando a gente considerar que o ΔT vai tender a zero, você vai usar o limite e o limite vai te dar a derivada, dr dt. Tá? O vetor velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória da posição que está a partícula no sentido do movimento. Tá? Aí, claro, isso parcialmente falando, né? Vocês acredito que já devem ter visto derivadas parciais aí. Você vai ter uma parcial em I, uma parcial em J e uma parcial em K, tá? Que a gente vai chamar de Vx, Vy e Vz. Ok? Aqui está um exemplo gráfico da situação. Você tem o R inicial, o R final, tá? Para você poder fazer as derivações. Você vai ter esse R, vai ter esse, enfim, vai derivar cada parcela de acordo e você vai chegar no seu vetor velocidade. Exemplo então, ó, dada essa função, dada uma partícula que realiza um movimento parabólico de acordo com a função 10t,
20 menos 5t², aquele lá de trás, né? Então você vai ter o x de t aqui, o y de t aqui. Determinar o vetor velocidade dessa partícula. Bem, como é que você faz isso? Você deriva, não é isso? Então 10t derivado da 10, 20 zerou, e aqui vai cair o 2, enfim, menos 10t aqui. Pronto, essa é a função da velocidade nos seus termos de IJ. Determine agora a trajetória da partícula, ou seja, determine y de x. Tá? Então qual é a ideia quando você faz isso? É eliminar justamente o tempo. Por que você elimina o tempo? Porque o tempo ele é comum a todas as componentes, seja ela I, J ou K. Tá? Então o que você faz? Já que x é igual a 10t, você isola o tempo, é x sobre 10. Aí você substitui na outra parcela, que é o seu y de t aqui, né? No caso t é x sobre 10, então vai ser y de x sobre 10, aí x sobre 10 vai dar x² sobre 100. Então você vai ter essa função final aqui, ó, que é o seu y de x. E essa função final é um x², ou seja, é uma parábola, faltou um aqui, tá? Enfim, quando você quiser então determinar a trajetória da partícula, verificar a trajetória, você vai fazer isso, você vai jogar o y dx, tá? O vetor aceleração média, né? Enfim, continua valendo, tá? A aceleração média vai ser um dv/dt, tá? Ou seja, uma variação de velocidade no tempo, continua sendo. Então você vai ter uma velocidade final, velocidade inicial, isso no gráfico, né? Você vai ter justamente as diferenças dessa menos essa, que vai dar aqui, ó, essa e essa. Vai dar o ΔV, beleza? Da mesma forma, como já que ela é uma derivada, né? Então a aceleração no tempo t vai ser um dv/dt, né? dv/dt, e já que a velocidade já é uma derivada, então a aceleração é a derivada segunda de r dt2, certo? Então vai ser d2x dt2i, d2y dt2j e d2e dt2k, ok? E a representação da aceleração é essa aqui, ó, a x, a y e a z, cada uma no seu tempo t, tá? A aceleração instantânea, então, aponta sempre, isso é um fator importante, ó, a aceleração instantânea aponta sempre para a concavidade da trajetória, ou ela é tangente a ela, no caso particular da trajetória ser retilínea, né? Aqui é interessante, só para que a gente veja, né, essa condição. Então, quando você tiver movimentos curvados assim, ó, a trajetória, aliás, a aceleração, ela vai estar sempre apontando para dentro, tá? O que o preto pega? Aqui, ó. Vai estar sempre para dentro, ok? Aí, claro, no caso da retilínea, você vai ter a velocidade aqui, a aceleração vai estar com essa direção ou com essa, né? Ela vai coincidir. Mas fez curva, a aceleração vai estar para dentro da curva, necessariamente, tá? Ou ela você pega um movimento perfeito, circular uniforme, ela está exatamente apontando para o centro, mas quando você pegar um movimentozinho qualquer assim, ela vai estar apontando não para o centro, necessariamente para o centro da curva, mas para dentro da curva, ok? Pronto. Voltando para lá. Aceleração instantânea, né? Enfim, em um movimento retilíneo, a velocidade pode mudar apenas em módulo e sentido, tá? Enfim, você imagina lá uma reta, ele pode mudar em valor, tá? E ele pode ir para frente ou para trás. Nesse caso, a aceleração tem sempre a mesma direção do vetor velocidade, tá? Então, se a velocidade está a favor do movimento, a aceleração também, se está contrário, a aceleração também. Se o movimento ele é curvo, a velocidade necessariamente muda de direção e a aceleração nunca pode ser nula. Olha que doideira aqui, ó. Tá? Então, se você tem uma curva, a velocidade, é porque aqui as velocidades estão todas iguais, né? Vamos voltar lá para a lousa. Mas assim, você imagina que você tem uma curva, aí você vai olhar aqui, a velocidade aqui está dessa forma, a velocidade aqui está dessa forma, a velocidade aqui está dessa forma. Tá? Você pode até dizer que o módulo é o mesmo, mas olha, a direção aqui mudou, né? Você pode mudar a intensidade necessariamente e eventualmente até o sentido, né? Se você pegar algo assim, desse tipo, voltando, você muda o sentido.
Agora, necessariamente, aqui você pode, até que ela pode até acontecer dela ser nula, mas a aceleração ela vai existir sempre, tá? É obrigatório. Porque imagina, sem essa aceleração aqui, a gente vai levar isso lá para a dinâmica, você vai verificar que essa aceleração garante que ela fique aqui, ó, né? Senão ela pode saltar da curva, né? Enfim, a gente vai ver isso bem em dinâmica. Enfim, se o movimento então é curvo, a velocidade necessariamente muda a direção e a aceleração nunca pode ser. Tá? Podemos então decompor o vetor aceleração em duas componentes. Uma é tangente à trajetória e outra perpendicular a esta. Se o módulo da velocidade for constante, só teremos a componente que aponta para o centro. Então, olha aqui, né? Esses casos aqui, ó, o módulo da velocidade é variável. Tá? Então, ele tem uma componente tangencial de aceleração e tem uma componente normal, que a gente diz aqui, que aponta para o centro. Somados essas duas componentes vai dar o vetor aceleração. Aqui é a mesma coisa, só que a aceleração agora está contrária, tá? Tem a mesma direção da velocidade, mas é contrária, sentido contrário. Então, você vai ter a aceleração, a soma dela aqui. E nesse caso específico, em que a velocidade é constante, tá? O seu dv/dt vai dar zero aqui, porque você não tem variação de velocidade. Então, no caso, a aceleração existe e ela aponta exatamente para o centro, tá? Isso aqui a gente vai ver quando estudar movimento circular. Beleza? Aí assim, enfim, vamos ver aqui um exercício. A função horária vetorial de uma partícula é r de t 5 menos t quadrado i, 2t cubo j e 3t quadrado k. Determine a velocidade e a aceleração da partícula em um instante arbitrário. Depois no instante t0, depois no instante t1, certo? Então vamos ver aqui. Apagando aqui. Eu adoro isso. Ele falha. Foi. Lembrando aqui, então a gente tem R de t, que é 5 menos t quadrado, t quadrado na direção i, mais 2t cubo na direção j, mais 3t quadrado na direção k. Né? Só conferir aqui, é isso mesmo, 2t cubo, 3t quadrado k. Ok, então ele quer a velocidade e a aceleração num tempo qualquer, né? Então a gente sabe que a velocidade, né, vetor velocidade vai ser quem? dr dt. Né? E a gente vai no parcial, né? Então vamos ver, a primeira situação aqui vai dar quanto? Menos 2ti. Aqui vai ser 6t. E aqui 6t, a primeira, né? 6t, 6t. Aqui não, 6t quadrado aqui, opa. E 3 vezes 6t quadrado, 6t aqui, pronto. Essa é a velocidade em t, né? Aí para qualquer instante. A aceleração, opa, a aceleração, t, né? Aqui, vai ser quem? Vai ser ou o dv dt ou o d2r dt2, né? Tanto faz. Então, se você já tem aqui, já fez o v, então você derivou o v, esse cara vai ser quem? Vai ser menos 2, e esse cara aqui vai ser 12t, né? E aqui vai ser 6j. Beleza? Fechou. Aí depois ele quer, enfim, achamos no instante arbitrário, aí no instante t0, depois no instante t1. No instante t0, né? A velocidade no instante t0. Repare, ó, aqui é 2 vezes 0, 0, a componente i. Aqui vai dar 0 também. E aqui vai dar 0 também. Logo,
Então, no tempo zero, a velocidade é zero, ok? Vetor nulo, né? Ok. E a aceleração? A aceleração, ó, aqui, essa componente não depende do tempo, nem essa do tempo, só essa. E essa aqui zera, né? Então, a aceleração, o vetor da aceleração aqui, vai ser menos 2i mais 6, opa, peraí, k, né? CJ aqui, condição de bola danada aqui, J e K. Então, 6k, ok? 2i mais 6k, ou seja, não vai depender, a aceleração não depende da direção J. Beleza, agora e para o T1? Como é que fica isso? Muda muito? Bem, vamos ver, né? Velocidade para 1. Velocidade aqui para 1 vai ser menos 2i. Então vai existir mais 6. J, né? Eu esqueci de colocar o J aqui e o K aqui. Né? Por isso que eu comi bola aqui, comi bola para cá. Enfim, vai ser 6 J e 6 I, ou K, né? Então tá aqui, menos 2i mais 6J mais 6K. E a aceleração? A aceleração não depende do tempo, então menos 2i. Aqui depende do tempo, mais 12J. E aqui não depende do tempo, mais 6K. Né? Agora aqui, o que eu quero denotar para você, olha, num movimento, deixa eu ver se o azul pega. Num movimento desse tipo, em que você tem aqui uma função do espaço nela, e aí você vai por reação, você vai ter a velocidade, vai ter a aceleração do movimento. Repare nessa condição aqui, no qual eu tenho a velocidade zerada, ou seja, eu posso ter uma velocidade zero e existir uma aceleração, isso é possível, tá? Então, para existir aceleração, necessariamente a velocidade naquele ponto, ela tem que ter um valor, não, na verdade a aceleração depende da variação, não do ponto em si. Ok? Estou só lembrando que lá na frente a gente vai precisar dessa informação. Enfim, voltando aqui, já pegamos os 3 tempos aí e vamos embora. Aqui, considere as seguintes afirmações sobre os vetores: velocidade e aceleração em um corpo em movimento. Pense vetorialmente. 1. A velocidade pode ser zero e a aceleração ser diferente de zero. Lembra que eu falei lá atrás agora? A gente viu o exemplo numérico. A velocidade pode ser zero e a aceleração pode ser diferente de zero. Pode sim. 2. O módulo do vetor velocidade pode ser constante com o vetor velocidade mudando com o tempo. Pode, né, gente? O movimento circular uniforme. Você vai ter a mesma velocidade, no entanto, como ele tem uma aceleração, ele vai mudar, né? No caso, não o módulo, né? O módulo é constante e o vetor, aliás, eu estou falando errado, não seria circular, entenda. Ele pode ter o módulo constante e com o vetor velocidade mudando com o tempo. Por que eu vou dizer que o vetor velocidade muda, já que o módulo é constante? Lembre-se que o vetor você tem que considerar módulo, direção e sentido. Então, o fato dele mudar uma coisa, como por exemplo a direção, você já pode dizer que o vetor mudou. Então, eu mantenho a velocidade constante, beleza, mas eu mudo o vetor só alterando o sentido ou a direção dele. Então, valida a 2 também. A 3. O vetor velocidade pode ser constante, mas o seu módulo variar com o tempo. Olha como ele inverte aqui a questão. Se o vetor velocidade é constante, o vetor, você está dizendo que as 3 componentes do vetor são constantes. O módulo, a direção e o sentido. Se você afirma isso, você não pode falar que o módulo pode variar, porque aí deixa de ser constante. Então a 3 é falsa. Tá? Depois o vetor velocidade pode mudar de sentido
com o tempo, mesmo que o vetor aceleração permaneça constante. Pode sim, gente, tá? É só pensar em queda livre. O que acontece? Você joga algo para cima, a velocidade, ela está durante um tempo apontada para cima, só que ela zera, inverte o sentido. No entanto, o vetor aceleração, que é a aceleração da gravidade, está apontando sempre para baixo, diferente para onde ela está indo. Então a aceleração continua o mesmo. Então isso valida a quarta informação, então nos dá aqui, nos deixa com alternativa 1, 2 e 4, né? Só está invalidada a 3, beleza? Ok, bora. Dentro desse sistema, né, quando a gente fala de duas ou três dimensões, necessariamente entram aí os lançamentos de projéteis e umas cositas mais. Vamos ver. Isso aqui é um tipo de movimento bem comum na natureza, tá? É o chamado lançamento de projéteis. Ele é caracterizado por lançar uns objetos perto da superfície da Terra. Olha, informação importante. As coisas, tudo isso que a gente está falando vale quando as coisas são lançadas perto da superfície da Terra, para te garantir algumas condições, tá? De forma então que podemos considerar a Terra plana, né? Ó, cuidado aí, o pessoal que é terraplanista aí, né? Vai gostar disso aí. A gente considera a Terra plana. Na realidade é só um aspecto físico para facilitar a conta, tá? A gente despreza a resistência do ar, como despreza a curvatura também. Tá? Em termos de vetor aceleração constante, e temos, né, o vetor aceleração constante apontando para baixo e de módulo 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o g, né? Então está aqui um exemplo clássico de lançamento de projéteis, né? A gente conhece isso como lançamento oblíquo, né, lá do ensino médio. Mas enfim, vamos ver como é que se desenrola isso. Quando a gente vê lançamento, a gente precisa entender um pouquinho a questão da independência dos movimentos. Então, ó, liga um videozinho para você. Primeiro eu vou fazer ele rodar para você ver. Olha só. Aí você fala, tá, mas eu tenho que reparar no que aqui, olha. Presta atenção. De novo, deixa eu parar ele bem no momento, ó. Aqui. Sai daí. Pronto, ó. Eu fiz esse experimento na época que eu estava na faculdade. Eu montei um aparelhozinho para demonstrar isso aí com bolinhas de gude. Tá, o que isso quer dizer? Que, ó, você tem um movimento aqui vertical, uma queda livre, tá? E imagina que isso aqui é uma bolinha sendo abandonada e essa outra bolinha aqui, ó, é uma bolinha que está vindo de cima de uma mesa e ela começa a cair. Agora, imagine que as duas, tanto essa que sai da mesa quanto essa que cai, elas são abandonadas ao mesmo tempo e na mesma posição. Repare que essa que está fazendo aqui um formato diferente, né? Que a gente chama isso de um lançamento horizontal, está fazendo esse formato parabólico aqui. Repare que se você analisar o movimento dela só no eixo Y, ela acompanha exatamente o movimento da queda livre. Você vê que no mesmo instante elas estão na mesma posição e na mesma altura. Agora, existe um deslocamento lateral por conta do eixo X aqui, mas o movimento em Y, ele ocorre da mesma forma que, como se fosse uma queda livre. Tá? Por isso que a gente chama isso de independência dos movimentos. Aí olha só, enfim, aí continua, né? Vai até o final, ele cai lá bonitinho, ó, repare. Mesma posição, tá vendo? Continua batendo. Essa aqui, ó, bate com essa aqui bate com essa aqui e assim vai. Beleza, vamos ver outro aqui. Esse aqui eu não consegui incluir, não sei porquê, mas enfim, vamos levar lá pro YouTube. Ele falou pra mim que eu não podia incluir dentro do meu slide, mas tudo bem. Esse aqui é o da arma e do macaco, o experimento da arma e do macaco. Bem, tá aqui, ó, uma arma, uma bola de golfe,
né, em um instantezinha, e eles são interligados, né, no momento que ele aciona a arma, ele coloca um macaco lá em cima preso num ímã, então tem um eletroímã ali, que no momento que a arma é acionada, o eletroímã solta o macaco, tá? Você viu a rapidez aí, ó, ele atingiu o macaco, mas olha, ele vai aproximar mais, ó. Vê que a bolinha pega exatamente no macaco, né? Aí liga aqui, aqui tem um exemplozinho, você tem o canhão, né? Ele mira exatamente lá no macaco, na posição do macaco. Aí o que acontece? A bala, né, do canhão, que no caso foi a bolinha de golfe, né? A bala do canhão vai sofrer o mesmo efeito que o macaco sofre numa queda. Porque no momento que os dois são lançados, apesar de você estar apontando exatamente lá em cima para o macaco, a bala, aqui a suposta bala, ela sofre a ação da força gravitacional e o macaco também, ao ponto de que, como os movimentos são independentes, né, no caso o movimento da bala, o movimento horizontal aqui também, e o movimento em Y é o mesmo movimento em Y do macaco, então necessariamente a bala tem que atingir o objeto, no caso aqui o macaco, tá? Essa é a ideia de independência de movimentos, beleza? Então, olha só, uma partícula ela é lançada das coordenadas iniciais x0 e y0 com a velocidade inicial v0, né, que faz um ângulo θ com a direção horizontal. Está aqui, né, x0 e y0 faz um ângulo θ, tem uma velocidade inicial. E se a gente for olhar os vetores, né, quem é o vetor r0? É o x0y mais y0y. Quem é o vetor v0? É o v0x e o v0y. Por quê? Porque ele tem componentes, tá? E lembrando aqui, né, a questão do ângulo θ, quem é o v0x? É o v0 cosseno θ, tá? E quem é o v0y? É o v0 seno θ. E lembrando que a aceleração do movimento aqui é menos g na direção j, né, que ele está em y. Então qual é a ideia? Você quer determinar o vetor posição e o vetor velocidade em qualquer instante de tempo, né? Então vamos lá. Podemos então decompor o movimento em duas direções, x e y, e tratá-las independentes. Como a aceleração então é menos g na direção j, você tem no eixo x, a aceleração em x é zero. Tá? A única aceleração que você tem é na componente j. E no eixo x a gente está falando da direção y. Né? Então a gente vai ter o quê? Já que a aceleração em x é zero, a gente fala que a gente tem movimento uniforme. Então, o meu Vx vai ser igualzinho ao V0x nessa condição. Tá? E a equação que vai reger isso aqui é o x igual a x0 mais V0x, ou Vx simplesmente, t. Tá? Que é a equação do movimento uniforme. Agora, no eixo y, a aceleração em y existe e ela é menos g. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado, onde você vai ter y, que é igual a y0 mais v0yt menos meio de gt2. A gente acabou de ver isso aqui lá, é a mesma equação no movimento em uma dimensão, tá? E o seu Vy vai ser V0y menos gt, beleza? Então o que acontece? O R de t, né? Se você olha aqui, ó. Ah, não tá, eu só representei ele aqui para trás, não. Enfim, o R de t, quem é? Vai ser o x de t, né? Na direção y, mais o y de t na direção j, ok? Então, quem é quem aqui, né? O x de t é esse cara, x0 mais v0xt, então tá aqui. E o y de t é y0 mais v0yt menos meio de gt2, tá aqui, ó. Bom, aí se você fizer a distribuição disso tudo, ó, você pegar x0 e, né, fizer a distributiva dos i's aqui, x0i mais y0i, esse cara é r0, certo? Aí se você fizer v0xt i
V0YT, J, você vai ter o V0T. Bom, e aí só sobra esse carinha, sozinho aqui, o termo da aceleração na direção J, que é menos meio GT em J. Beleza? E o vetor velocidade? O vetor velocidade foi como a gente viu aqui, ó. O vetor velocidade é o Vx0 na direção I, e aí, né, como é constante, né, aqui, e a velocidade aqui em Y é V0Y menos GT, que eu coloquei aqui, ó. Aí você pensa na mesma situação. V0x0 na direção I mais V0y0 na direção J se refere a quem? Ao vetor V0. E sobra a parte da aceleração, que é menos GT na direção J. Isso aí a gente fala que são as equações fundamentais do lançamento de projéteis, tá? Apesar da gente ficar, enfim, olhando, desenvolvendo aqui e mostrando a equação final, é ideal que você entenda o processo, tá? Para que você não fique, né? Eu sempre falo isso em física, é um problema, cara. São tantas fórmulas, se você for tentar decorar todas, sem ter uma função, principalmente se você não é físico, no caso vocês, né, da matemática, você não é físico, então é certo que vocês não vão estar dando muitas aulas de física seguidas, então a chance de decorar isso é mínima, tá? Agora, no entanto, se você decora o processo e sabe só as equações básicas, você se desenvolve a qualquer momento, tá? Aí, olha só, como é que fica a trajetória dos projéteis aqui? Me lembra lá da situação? Você tem que fazer o y de x, né? Então você tem que isolar o t, ó, x, x0, v0x de t. Então, isolando o t nesse caso, o x0 vem para cá, o v0x vai para baixo, o t vai ser isso. Aí você aplica na equação em y, que é y0. Aí esse cara aqui, ó, é o v0xt, aí o t é quem? É esse cara menos esse sobre esse. Aí menos g sobre 2 é a mesma coisa, esse cara ao quadrado e v0x ao quadrado. Esse cara aqui vai te dar a equação que você vai me dizer qual é a trajetória. No caso, novamente, vai ser um quadrado aqui, você vai ter uma parábola dentro do sistema. Beleza? Agora aqui, né? Aqui é interessante que a gente veja, né, o desenvolvimento, porque em geral, são perguntas que são feitas, né? Qual é a altura máxima protegida pelo projétil? Qual é o alcance? Qual é a velocidade que o projétil solo? Enfim, você pode decorar, né? Tá aqui, ó, até coloquei para você aqui, ou saber de onde é que vem essas situações, né? Então, se você pensar primeiro na qual é a condição, né? Vamos pensar na questão da altura máxima aqui. Vamos lá, né? H máximo. H máximo. Necessariamente, na altura máxima, a gente tem que saber que a velocidade é zero lá em cima, ok? O que mais a gente tem que saber? A função, né? A função, no caso, é x0 mais v0, né? Aí lembra, x0y, né? Tudo v0y, aí menos g sobre 2t quadrado, tem um t aqui também. Essa é a função da altura máxima. Ok. E o que eu quero com isso, afinal? Como é que eu vou chegar na função aqui? Eu já cheguei nesse cara, nesse cara. Bem, primeiro assim, vou desconsiderar o x0, vou imaginar que ele é zero. Então eu vou chamar o x de h, que é a altura máxima, tá? Só para facilitar aqui pra gente. Então eu vou ter um v0y t menos g sobre 2t quadrado. Você vê que eu já consegui reduzir razoavelmente bem. Agora, quem é V0Y, né? Da situação. E o tempo, né? No caso da velocidade. Bem, vem cá. Já que a velocidade é zero, a gente sabe que VY é V0Y menos GT, certo? Tudo ok? Então, meu primeiro trabalho
olha só, tirar esse tempo daqui, tá? Tirar esse tempo daqui. Então eu uso essa função, já que eu sei que a velocidade é zero, vou botar zero aqui. Então vou chegar a v0y aqui menos gt. Então eu jogo gt para lá, vai ser v0y. Então o tempo é quem? v0y sobre g, certo? Beleza. Aí eu vou substituir aqui, ó. H é igual a v0y vezes o t, que é esse cara, ó, v0y sobre g menos g sobre 2 vezes v0y quadrado sobre g quadrado, né? Então aqui já dá para eu fazer uns ajustes aqui, ó. Isso aqui vai dar v0y quadrado sobre g menos. Aqui o g cancela, né? Esse g de cima cancela com esse quadrado aqui embaixo. E vai sobrar quem? v0y quadrado sobre 2g. Então o que é? É um inteiro menos a metade. Dá quem? A metade, não é isso? H igual a v0y quadrado sobre 2g. Correto? Só que mais, ó, quem é v0y? v0y é v seno ou cosseno? O y é seno, né? É v0 seno de θ. No caso, como é quadrado, v0 quadrado, seno quadrado de θ sobre 2g. Então a altura máxima é dada. Você precisa saber o vetor velocidade, o ângulo, para você tirar o seno, e a seção da gravidade. Tá? Daí que você tem aqui a função final. v0 quadrado, seno quadrado de θ sobre 2g. Beleza? Outra coisa, isso aqui, né, é a questão da altura máxima. Então, se você tem lá um projétil lançado, né, aqui x, aqui y, então ele vai subir, vai chegar no que a gente chama de altura máxima e voltar. Esse cara aqui é o H máximo. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos partir para outro desenvolvimento, que é a questão do alcance, né, do projétil. O alcance é a distância horizontal quando o projétil volta à altura de lançamento. Então, só para ver aqui, se fosse o caso assim, né, o móvel ele sairia daqui e voltaria aqui, né? Aí essa distância é o meu alcance, né? Essa é a ideia. Aí o que ele diz lá, rapidamente? Bem, já que ele volta à posição do objeto, então o y vai ser zero, tá? O que vai gerar um tempo que vai dar 2v0 seno θ, né? E aí, por sua vez, ele indica para a gente que esse tempo é exatamente duas vezes o tempo de chegar à altura máxima. Aí é perceptível, se você lembrar, o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer, né? Essa é a ideia. Então, como é que a gente vai chegar na situação? Vem cá. Eu tenho que o x é x0 mais v0y, né? O x não, o y, né? Não, sai fora. Eu adoro quando ele faz isso. Apaga tudo que é do zero que é bom. Então o y vai ser o y0 mais o v0y de t menos g sobre 2t quadrado. E a gente viu que quando ele vai retornar, né, esse cara a gente determinou como zero, esse cara aqui vai zerar também. Né? Ao final eu vou ter isso aqui, 0 v0y menos g sobre 2t quadrado. Enfim, você vê que é uma... De novo, né, a gente fez exercício da outra vez que caiu numa equação de segundo grau incompleta, que o termo dando zero, a gente pode fazer o seguinte, ó.
tiro o t em evidência, né? Vai ser o V0y menos g sobre 2t. Funcionou bonito. Então tá aqui, né? Ou esse cara, ou t é zero, ou esse cara todo é zero. Então a gente vai pegar ele, v0y menos g sobre 2t é igual a zero. Então, jogando para lá e isolando o t, né? Quanto é que vai dar o t? O t vai ser, o 2 vai subir, então vai dar 2v0y sobre g, correto? Jogo para cá, 2 só multiplicando, o g desce dividido. Então, eu vou ter um t que vai ser esse cara aqui, ó. 2 vezes esse fulano. Agora, olha que interessante. Quem é o v0y? Mesmo. V0y é o quê? É V0 seno de θ, não é isso? Sobre G. Agora, olha só quem é. Sai. Vermelho, vermelho, vermelho. Quem é esse cara aqui, ó? V0 seno sobre G. Vamos ver aqui? Ó, V0 seno sobre G é o tempo da altura máxima. É metade do caminho, né? Então, ó, o tempo nessa função que você zerou ela aqui, porque ela volta para a posição original, é exatamente 2 vezes o tempo em que ele chega na altura máxima, ou seja, a conta está certa. Beleza? Ok, e o que isso quer dizer? Enfim, o movimento que eu vou estudar, que é o alcance, né, ele está no x. X é x0 mais vx, né, t. Né? Agora, V0x, né, no caso, V0xt ou Vx, enfim, que ele é constante, beleza. O x aqui, no caso, é o alcance que eu quero. O x0 eu sei que é zero também. Então, vai dar que o x é o V0x vezes o tempo. Agora, quem é o V0x? V0x é V0 cosseno de θ. E quem é o tempo? O tempo a gente viu aqui que é esse cara todo, ó. 2 seno θ, aí tem um V0 que eu estava esquecendo aqui, né? Sobre G. Ok? Agora vamos dar uma ajustada nisso aqui, né? Vou chamar o x de A, tá? Que é o alcance. V0 quadrado. E aqui eu vou ajustar, ó, 2 cosseno θ, seno θ, ou seno θ cosseno θ, sobre G. Quem é 2 seno θ cosseno θ? Isso aqui é o seno do arco duplo, não é isso? Então, vai dar que o alcance para a gente vai ser o V0 quadrado vezes o seno de 2θ sobre G. Beleza? Ótimo. Então chegamos aqui ao alcance, que é esse cara aqui, ó. O alcance vai ser V0 quadrado seno de 2θ sobre G. Beleza? Então, ó, a trajetória ela é simétrica em relação à reta vertical que passa pelo ponto de altura máxima, né? Onde o alcance máximo ocorre exatamente a 45 graus. Tá, se você lança ele do chão, especificamente, a gente vai ver isso num gráfico posteriormente aqui. Lança ele do chão, bonitinho, botar ele a 45 graus, ele chega, claro, desprezando a resistência do ar, enfim, todas essas considerações, você vai chegar no que a gente chama de alcance máximo, tá? Aí o último termo, né, que é sempre as perguntas, é qual é a velocidade com que o projétil atinge o solo, né? Aí ele já está aqui para você que o Vy é o V0y, que é V0 seno θ, menos gt, né? No caso, o tempo do alcance, né? E o tempo do alcance é esse cara aqui, ó. Então você vai pegar esse cara e vai substituir ele aqui. Aí você vai chegar nessa expressão, que é menos V0 seno θ, tá? Sem problemas, pode fazer isso em casa, bem sossego. E lembrando que o Vx, já que o Vx, né, aqui é V0 cosseno θ, e que o V vai ser V0xi menos V0y
YJ, tá? Agora, por que esse termo, no caso y, ele inverteu o sinal, né? É por conta da inversão da componente vertical, tá? Porque, claro, ele vem subindo, a velocidade está no sentido positivo, se você adotou para cima, e quando ele vier descendo, ele inverte, né? O sentido positivo para cima, ele está contrário, ele vai ser negativo, ok? E aí, tá aqui, né? Você toma cuidado, só eu coloquei essas fórmulas aí com moderação, porque a gente tende a olhar como é que calcula o alcance, pega a fórmula e usa. Então, aconselho você a desenvolvê-las sempre, tá? Aí aqui é aquilo que eu falei para você, ó. Olha só, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Quando você está um θ de 70 graus, você vai ter um alcance, né, aqui de 40 metros. Se você diminuir aqui para 53, o alcance já vai lá para cima. Você verifique que a 53 ou a 20 graus, não, 20 graus é aqui, a 36,9, ele chega na mesma proporção. E o de 45 graus, que é esse cinza aqui do meio, ó, ele vai mais longe que todos, tá vendo? E repare esse outro aqui, que é o 20 graus e o 70 graus, ó, eles atingem a mesma coisa. Outra coisa para reparar também, esses caras que atingem o mesmo, 70 e 20 e 53,1, 36,9, são ângulos complementares, tá? Verifica a soma deles, ó, dá 90, dá 90, ou seja, aquelas coisas da matemática, né, que você enxerga padrões e eles se mantêm, tá? Agora aqui, abaixo, repare, você tem uma trajetória com um ângulo menor do que 45, tá? E esse ângulo aqui ele vai mais longe. Agora, por quê? Repare, a pessoa está lançando mais acima, tá? Mais acima. Se você considerar a altura de lançamento, a altura de chegada, o de 45 vai mais longe, tá? Mas se você considerar que você lançou ele lá de cima, então esse ângulo um pouco abaixo de 45, ele consegue ter um alcance maior. Então, assim, né, para quem utiliza lançamento de projetos, tipo nas guerras, no exército, enfim, os caras tratam de canhões, os caras têm que levar em consideração de onde eles estão lançando, né? No caso, canhão de navio, enfim, que ele é mais alto em geral, você tem que isso tem que entrar no seu cálculo. Você não precisa lançar e seguir sempre essa condição, né? Ok? E aqui um exemplozinho, né? Acho que do Rally esse, um projeto lançado de um avião. Um avião de salvamento voa 198 km por hora, que é 55 metros por segundo, a uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio, para deixar cair uma balsa. Primeiro, qual deve ser o ângulo φ da linha divisada do piloto para a vítima no instante que o piloto deixa cair a balsa? Então ele quer saber esse ângulo aqui. Aí aqui, enfim, está a figura bem bonitinha. A linha da visada aqui, a trajetória necessariamente vai ser assim, parabólica, é um arco, né? E o avião vai estar assim, repare que a balsa vai estar sempre abaixo do avião. E a velocidade em x dela é a mesma do avião. Ok? Então, ó, ideia-chave, né? É interessante isso que o Raleigh está. É a questão da gente, o que a gente olhar, né? Como depois de liberada a balsa projétil, os movimentos horizontal e vertical podem ser examinados separadamente, tá? Não é preciso levar em conta a curvatura da trajetória. Então, pela figura, o ângulo φ é exatamente aqui a cotangente não, o arco tangente, né? O arco tangente de x sobre h. Né? Aí você vai obter o ângulo, que é isso aqui, né? O x é essa distância e o h é essa distância. Ok. Tá, em que x é a coordenada horizontal da vítima e o h são os 500 metros onde o avião está andando, né? Então você pode calcular x com o auxílio da equação 421, enfim. Tá lá para trás isso. X menos x0, que vai ser basicamente a equação lá de x igual a x0 mais vt. Né? Lembrando que no caso é Vx e o Vx é V0 cosseno θ de t. Aí claro que o x0 ele considera zero, então vai ficar que x é igual a V0 cosseno θ de t. Tá?
porque a origem foi colocada no ponto de lançamento e como a balsa é deixada cair e não é arremessado do avião, a velocidade inicial também é zero, tá? Em y, ele é abandonado, e, no entanto, a velocidade inicial do movimento é igual ao do avião, tá? Ou seja, o V0 é igual a V0x. Por quê? Porque não tem V0y, porque é abandonado, tá? Então, o V0 é 55 e o ângulo θ, nesse caso, 0 grau, certo? Entretanto, a gente não conhece o tempo t que a balsa leva a percorrer a distância até a vítima. Então você já tem esse valor, o θ você já tem, porque você, enfim, afirmamos que ele é zero aqui, só que não temos o x, que é o alcance, e também não temos o tempo. Enfim, vamos lá. Aí usamos agora, para determinar o valor de t, você vai considerar o movimento vertical, que é y igual a y0, mais v0, v0y de t, menos meio de gt2, tá? Aí ele já trocou o v0y, que é v0 sendo θ, lembrando que o θ é zero aqui, né? E o y pode ser considerado zero também. Aqui o deslocamento vertical da balsa é 500 metros, então esse lado aqui menos 500 no caso. Por quê? Porque lá em cima está a origem, então a gente desceu, está com menos 500. O V0 a gente falou que era 55, aqui o seno de zero, ou seja, vai zerar essa componente toda aqui, né? Esse trato todo vai zerar. Só vai sobrar isso aqui, ó, meio de 9,8 metros quadrados, tempo quadrado. Certo? Fechou. Isola o tempo, né? Esse cara substituindo aqui, né? Resolvendo essa equação, você vai chegar num tempo de 10,1. E aplicando esse 10,1 lá na equação anterior, 55 cosseno de 0, 10,1, a gente vai chegar em 555,5 metros, que é o alcance esse, né? Beleza. Já obtendo isso, eu consegui obter o φ, né? Que é o arco tangente desse cara, que dá aproximadamente 48 graus. Ok? No momento que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade, né? Na notação de vetores unitários, na notação módulo do ângulo. Bem, então a gente vai lá, né? A ideia-chave é a questão da componente, né? A componente horizontal e vertical da velocidade da balsa são independentes. A componente Vx não muda, a gente sabe que o movimento é uniforme, né? E o V0x, então vai ser V0 cosseno θ, e você não tem aceleração horizontal, e a componente Vy muda, né? Em relação vai ser V0 seno θ, ok? Então, como é que vai ficar? Ó? Vx, que é V0 cosseno θ, o Vx vai dar 55, vezes o cosseno, dá 55. Pronto, não mudou em nada, Vx igual a V0. O Vy, que é V0 seno θ menos gt, né, que essa é a função velocidade, lembra? V igual a V0 mais AT. Tá. Aqui já está o V0y decomposto na sua componente, né? Então, V0 vezes seno θ, então V0 é 55, seno de 0 vai sumir, né? E aqui, vixe, aqui era para ter um menos, ele botou um igual, mas enfim, é um menos, aí 9,8, né? Vezes o tempo. A gente calculou o tempo no anterior, 10,1. Isso aqui, ó, a velocidade em y vai dar menos 99. Então, você tem a componente x, que é 55, a componente y, que é menos 99, em j, está aqui a resposta em termos de componentes, né, i e j. E o módulo, enfim, você calcula o módulo, né, a raiz desse quadrado mais esse quadrado, você vai chegar em 113, aqui bonitinho. E, fatalmente, você tendo os dois caras aqui, você vai trabalhar e vai achar a direção dela, né, que é menos 60,9 graus. A gente viu lá atrás, lá nos vetores. Beleza? Então, assim, né, vamos dividir essa aula. Eu vou colocar essa parte como parte 1, tá? E para não ficar, já está longo, né, extenso o vídeo. Mas enfim, depois vai ter a parte 2, que a gente vai começar com o movimento circular. Até lá, viu?